Olá, estimados amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Aqui reunidos, onde todos vocês também estiverem, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 13 de junho, dia de alegria, dia de folguedos, é dia de Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua, porque nasceu em Lisboa, mas fez a sua Páscoa em Pádua, na Itália. Então, hoje nós estamos na continuidade dos domingos do tempo comum, é o 11º domingo do tempo comum. Lembrando que no domingo passado nós observávamos e observamos Jesus reunidos com os discípulos, conversando com eles, sentados no templo e de repente olhava nos olhos deles e dizia: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E neste domingo agora nós não vamos mais estar lá no templo, nós estamos vendo o acompanhamento de Jesus com os discípulos na beira-mar. O mar é considerado como o lugar do mal, o lugar do perigo, né? É porque tudo reflete em torno das opressões do Império Romano, dos conflitos, dos embates, não é? Então, nós precisamos acreditar que o reino de Deus está aqui, no meio de nós. Só que a gente não vê, ele fica, às vezes, lá para baixo, né? Como também nós vamos observar naquele tempo das perseguições dos romanos, os cristãos tinham que se juntar para rezar às escondidas, os cristãos, e às vezes desciam, que ficavam também debaixo da terra, né, lá nas catacumbas. Mas a liturgia desse domingo vai dar a oportunidade realmente de nós refletirmos sobre a vida e a ação da igreja de hoje. Porque são muitas as atitudes, as reações contrárias. Uns reclamam, estamos preocupados, são muitas mudanças, muitos desabafos. Padre não fala do evangelho, tem gente que diz, basta fazer uma colocação da vida social que muitos não acompanham, aí já não também reclamam, já não gostam e reclamam. Outros também dizem assim, a gente está lutando com tanta persistência por todos os meios e continuam as violências. Então, fico assim, sem saber o que é que nós esperamos. Mas não é assim, não. A palavra de hoje, para nós, do Evangelho, deste dia 13, que é amanhã, nós estamos aqui trazendo o programa ao ar, agora no sábado, o programa O Pão da Palavra, nós vamos observar que o reino de Deus é obra não do homem, mas é obra de Deus. E que a comunidade cristã, ela precisa ter a confiança total na ação de Deus, confiar na ação de Deus. Mas a ação de Deus também não é dizer só entrega nas mãos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para também termos uma parte gratuita e a outra depende das ações. Então, a palavra deste domingo está baseada assim, tem a primeira leitura, que é o profeta Ezequiel, no capítulo 17, versículos 22 a 24, e ele vai, assim, lembrar que o reino de Ezequiel, o profeta, estava vendo o sofrimento do povo exilado lá na Babilônia. O povo desanimado, o povo sem esperança mais. E ele quer trazer, assim como Jeremias, como Isaías, né, quer trazer algo de animador
e ele mostra para eles, vai conversar com eles e vai mostrando, diante dessa leitura que nós acabamos de citar, Ezequiel 17, 22 a 24. Ele vai mostrar assim, que Deus não esqueceu o seu povo, não. É para acreditar, é para confiar. E isso lá na Babilônia, que vai tomar um ramo da dinastia de Davi, lá dentro das leituras, a gente estudando. E aí o que é esse ramo? Ele vai mostrar assim, que aí a simbologia vai ser a árvore, que Deus é tão poderoso, tão bom e confiante, que ele vai tirar um broto do cedro do Líbano que estava ali na área da planície, e vai subir no maior monte de Israel e vai plantar. E essa árvore vai crescer tanto, com tanta força, com tanto vigor, que é uma das árvores belíssimas, né? Então, com isso, Jesus, ele diz assim, vai tirar o broto, que vai nascer um rebento de oliveira, a gente já acostumado a ouvir também em outras leituras. Então, esse rebento é exatamente Jesus. Aí ele diz, servirá de abrigo aos pássaros, às aves. Então, esses pássaros e essas aves é a representação nossa, do povo de Deus hoje, em caminhada. Então, é preciso, quer dizer, esse rebento majestoso do cedro, ele vai ver que é a força de Deus, vai mostrar para nós, não é ver, vai fazer com que nós vejamos, compreendamos também e de qualquer forma precisamos acreditar. A segunda leitura já é extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de 6 a 10. Aí Paulo já estava no final da sua vida, cansado, também desanimado, por tantos anos de provações, perseguições a ele, luta com as comunidades daqui de vários lugares de Efésio, de outros lugares, preso várias vezes. Então ele, mesmo assim, ele mantém a força da missão, do batismo recebido, e ele, a gente não vai dizer que ele parou, não, ele continua de cabeça erguida e movimentando e vai mostrando que a luta continua e que com todas as suas forças que Deus está agindo, está movendo no povo. O Santo Evangelho, que nós acabamos de ouvir aqui a leitura feita pela Luísa, nós vamos observar a experiência aqui, que é mostrada através de parábolas. E as parábolas eram histórias pequenas e que Jesus, no meio do povo, fazia aquelas parábolas com o objetivo de que eles tivessem assim uma catequese, de uma forma mais fácil deles compreenderem o que é a palavra de Deus, para que veio, como é escutar a palavra de Deus e como é que ela age também. E, por outro lado, também o que é comunidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia à multidão: assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra, dormisse e acordasse noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra dá fruto por si mesma, primeiro o caule, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está no ponto, logo se passa a foice, porque a colheita chegou. E Jesus dizia: com que podemos comparar o reino de Deus?
Com que parábola podemos explicá-lo? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Depois de semeado, porém, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Dá grandes ramos, a tal ponto que as aves dos céus se abriguem à sombra dela. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Não lhes falava nada a não ser com parábolas, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, essas comunidades também sofreram desânimos, lutaram, mas aí o que o Evangelho vai comparar para nós? Ele hoje vai trazer como sinalização a simbologia da semente. Uma semente lançada por um agricultor na primeira parábola e a semente de mostarda, uma hortaliça, na segunda parábola. E nós vamos observar assim que essas sementes, quando está falando ali na parábola, ele está querendo assim praticamente colocar assim, olha, é assim, sigam assim. E aí vai falar daquela semente plantada a primeira, como era que Jesus também teve muito sucesso, mas também teve desânimo, certos momentos, mas enfrentou. E quando diz aqui a parábola que planta a semente, colocou lá dentro da terra, aquele agricultor. Só que ele não ficou com um aparelho, focando, né, vendo aquela semente crescendo, não. Ela ficou lá. A semente cresceu pela força de Deus, o homem só lançou, mas quem vai fazer a semente nascer, crescer é Deus. Então é algo que nós não, é um mistério daqueles que não vamos desvendar. Mistério da natureza. Nas parábolas, Jesus ele apega assim aos elementos mesmo, vários da natureza. Nesta aqui, por exemplo, ele vai lembrar de quê? De sementes, de plantas, de pássaros também, de aves, né? de colheita, de foice, que é para a gente ter assim esse momento. E essas duas parábolas, elas representam uma situação que as primeiras comunidades estavam vivenciando naquela época. Observemos que aqui essa parábola é única de Marcos, do Evangelho de Marcos, para conter justamente aquelas opressões, aquelas perseguições que o imperador romano lançava sobre as comunidades romanas. Por isso que eles foram procurar também ficar debaixo da terra, porque aí a força do imperador era para prender, para matar, para tudo, perseguir, exterminar, acabar. E eles, com a força de Deus, eles continuaram a fazer as comunidades e iam evoluindo, né, crescendo para todos os lados. Era difícil, mas é assim. Então, dentro dessas parábolas, nós vimos na primeira parábola o quê? Como é a dinâmica do reino nessa primeira parábola? É a parábola da semente. Lançada, cresce por si só, né, com a força da natureza, chuva quando vem, o homem nem ficou lá regando, não. Aí tem um paralelo enorme com a primeira leitura, que nós vamos lembrar lá de Ezequiel, que pegava o broto e lançava como lá no alto da montanha. Ele não é Ezequiel que pegava, Deus mostra a força de Deus. Plantava no alto da montanha maior de Israel e frondosamente a árvore, o cedro do Líbano, a árvore famosa, né? Então a semente vai crescendo e germinando lentamente, ela não coloca bem aqui, num passo de mágica ela já nasceu. Não, então vai mostrar que a força de Deus é total, é vital, mas é necessário também ter paciência. Paciência da planta sair um fio, de crescer,
caule, né? Vai mostrar flores, frutos da colheita na hora necessária. É bom prestarmos atenção. E a força da semente, ela vai mostrar essa força da missão. É um prega aqui, um sacerdote, os irmãos religiosos, as irmãs religiosas, os leigos mais engajados. Todo batizado é convidado a fazer a missão, seguir à frente, testemunhar, sejam minhas testemunhas em todo e qualquer lugar. Mas a semente, ela cresce nessa força. Mas para completar o entendimento, nós vamos observar que ele também mostra Jesus nessa leitura. Jesus é apresentado na narrativa de Marcos, também destacando o grandioso momento e o valor da menor das sementes. A primeira lá é lançada, cresce com força total. Aqui já é escolhida a menor das sementes, a mínima, que é a semente de mostarda, que é plantada e ela cresce com uma das maiores hortaliças e que dá sombra, serve de acolhida, de alimento, de agasalho, também para os pássaros, que é representado também por nós. E é assim que a gente observa a acolhida, a vida. E tem mais. A mostarda, ela cresce, ela não se incomoda com as outras hortaliças, assim, de que está perseguindo, que não pode. Não, ela vai, ó, exuberante, com a maior folha. Não é porque eu sou pequenininha que eu não vou para frente, que nada. É mostrar foco, é acreditar, é ter fé, é saber escutar a palavra de Deus. Aí essas parábolas, elas hoje trazem o que para nós? Não tem pessoas dentro das comunidades que não conseguem conviver, não apoiam, não aceitam a liderança do outro, vive no negativismo, eternamente desanimadas. O próprio contexto que nós vemos agora provoca isso, isolamento, solidão, às vezes não sabemos aproveitar. E as pessoas muito não se preocupam mais com o que vão vestir, o que vão comer, ou o que não vão comer, como essas lamentações. E elas são referência para nós, essas parábolas. Então, precisamos ler, olhar, ver o contexto da época como era. Estão observando que quando Jesus contou essa parábola, que ele estava onde? No lugar da morte, de morte, à beira-mar. E ele estava naquele lugar de morte falando de quê? De vida. E vida em abundância. Olha como são os contrastes. Então, é assim. Depois que semeou a semente, o que é que se resta fazer? Primeiro, ter paciência, né? Então, comunidades, prestemos atenção, recebemos uma formação catequética diante do ano litúrgico, de tudo, cada movimento, campanha de fraternidade, tempo comum, quaresma, Páscoa, Advento, Natal, tudo nós temos essas formações através dos cantos litúrgicos, o que faz. Então, é preciso observar o quê? Que nós aqui dentro da comunidade, nós vamos também plantar, mas nós vamos precisar germinarmos. E na germinação é necessário paciência, acolhida, alegria, um terreno fértil, esperança, acreditar, boa convivência, o verde tão bonito, né, das hortaliças. É preciso a gente saber esperar que o sinal e a vitória de Deus virá, e virá através de nós. Mas é preciso movimento, ação, saber por onde é que segue. Quando a planta está tortinha por ali, a gente coloca o ramo, segura, poda, né? Mas aqui, nós, comunidades, também é assim. Às vezes, olha, gente, não fizemos bem, são as avaliações, como é que vamos melhorar? Entendido? E qual é a nossa atitude? É muito bom essa pergunta, diante do agricultor. Hoje, na nossa região aqui,
nós vamos entender o que é agricultor, porque aqui o Balsas é um celeiro, né? Agora, de soja, tem algodão, tem quantos outros plantios que tem aí. Então, o agricultor gasta, prepara a terra, semeia, mas ele tem a colheita, né? Vai transportar. Mas a comunidade, gente, de Deus, a nossa mesmo, quando planta é o quê? O que nós vamos precisar? Semear com generosidade, saber esperar, ter paciência e esperar o tempo certo da colheita. Não sou eu que determino que a manga vai amadurecer, a banana, o coco, qualquer planta, não, tem o tempo certo da colheita. Assim também somos nós, a colheita nossa, na comunidade. A comunidade está fluindo, está crescendo bem, somos unidos, sabemos discutir as ideias, reivindicar, ver o que é melhor, compaixão com um que está em desafio, em dificuldade. É isso aí que é a força da comunidade. Então, o reino de Deus é uma das maiores obras do mundo, está aqui no meio de nós. Que nós, como seres humanos, saibamos compreender. Essa semana de 13 a 20 de julho, próxima, será a semana dos migrantes. Então, vamos ouvir, ver quem veio de outras terras, quem está a serviço nosso por aqui, colaborando, daqui, quem foi também, como é essa dinâmica também. Quem é que bate a nossa porta? Ó, o lema é esse. É a 36ª semana do migrante, com o tema migração e diálogo. E o lema, quem bate a nossa porta? Então, observar. Então, que nós tenhamos aqui na nossa paróquia, nós estamos em festejo, na diocese também em Nova York, festejo de Santo Antônio, e é uma comunidade bem grande, com o apoio de todo mundo, daqui, de fora do Brasil, dentro do Brasil, e a gente vai vendo toda a nossa dinâmica do festejo, no compromisso também, e também com os nossos arraiais, né? A gente vê assim a manifestação das pessoas. Isso é comunidade, força da comunidade, força da palavra de Deus dentro da comunidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma semana próspera.